da ficha. Muito bom, tá certo. A pergunta que eu vou te fazer, Kennedy, que você vai ter que responder no final, é por que o tiro de lira no governo pode sair pela culatra, né? A gente ainda não tem certeza que saiu pela culatra, mas há essa possibilidade. Agora, você falou sobre o programa de ontem, que foi exclusivamente dedicado ao Arthur Lira, foi uma verdadeira homenagem, né, ao Arthur Exato. Lira, até com a presença da Thaís Bilenque e tal. Isso. Mas eu soube que o programa foi muito assistido na Esplanada dos Ministérios ontem, viu? Comentado. Então, Tava é, bom o programa. não, e eu acho que é um assunto de interesse, né? Tá todo mundo preocupado com essa história do Lira, saber quem vai ganhar, quem vai perder e tal. Mas, Kennedy, você hoje conversou com parlamentares, com líderes dos partidos no Congresso, para avaliar o. Ontem a gente tinha falado mais do lado do governo, hoje você vai dar a visão do Congresso sobre esse tiroteio do Lira em direção ao Lula. Ô O Zé, que o você pessoal nos está com conta? tempo. O pessoal está com tempo, que nem votação está tendo na Câmara hoje. Então, assim, tá uma semana, do ponto de vista dos trabalhos mesmo ali na casa, muito tranquila. E muita gente que está para Brasília, que está fora, é, houve uma surpresa muito grande com o tom do Lira, né? Foi um tom muito acima do que se imaginava, ainda mais para um começo de ano, depois do que aconteceu em 2023, das tensões que ocorreram. E alguns líderes com os quais eu conversei avaliaram que o Lira errou e exagerou. Exagerou no tom, né? Porque fez um discurso ali com um sofisma de que como se os parlamentares tivessem mais legitimidade do que o presidente da República e os ministros para a execução do orçamento. A gente sabe que não. O parlamentar tem legitimidade para fazer os projetos de lei, tem as emendas parlamentares. Claro que tem que opinar mesmo sobre o orçamento é votado no Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional não é vaquinha de presépio, mas a gente já falou isso aqui há muito tempo, enfim, nos últimos 10 anos, na última década, aumentou muito o poder do Congresso sobre orçamento, em especial com as emendas parlamentares, né? Acabou lá o orçamento secreto, você tem as individuais, as de bancada, e tem essa de comissão agora, substitui de certa forma o orçamento secreto também, né? E o Lira fez um discurso, não precisamos dar muito mais detalhes, falamos no programa de ontem, na reabertura dos trabalhos do Legislativo, com um discurso muito duro, dando um recado para o Lula, cobrando, atacando ele, o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que faz a articulação política. E pegou mal, Zé. Pegou mal e eles acham que podem, inclusive, ter prejuízo financeiro. Eu até anotei aqui algumas coisas que eles disseram, que eu acho importante falar. Primeiro, falou assim: olha, estou como E quando chantagem. você fala ele, você não está se referindo ao líder do PT, do governo, não, né? É os Não, líderes do não. lado do Lira. Do Arenão, da galera dele, né? A galera que Perfeito. joga com ele, está no espectro ideológico dele, entendeu? Que sabe que ele cumpriu um papel importante como ali presidente do sindicato dos deputados ali e tal, mas acharam que soou demais como chantagem, porque não tinha motivo. Porque você pegar, Zé, olha só, no orçamento desse ano, você tem ali 25 bilhões de reais em emendas parlamentares individuais obrigatórias, né? Um número bem bom. Emendas de bancada, mais de 11 bilhões de reais. E essas emendas de comissão, elas eram quase 17 bilhões, 16,6 bilhões de reais. O Lula vetou mais ou menos um terço, 5,6 bilhões para colocar no PAC, né, o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, e tem muita obra em estados e municípios também. Tem até o PAC Soluções aí, que é um PAC que a Casa Civil está ouvindo que obras que os estados e os municípios querem para fazer uma coisa à parte, além do que é considerado o PAC normal. Então é isso, a gente sabe que o cobertor é curto, tem um desejo do Haddad de cumprir uma meta fiscal de déficit zero, que é bastante complicada e que será difícil de ser cumprida. O Haddad é cobrado a ter austeridade fiscal. Muitas vezes o próprio Lira vocaliza isso, falando da agenda econômica, tentando prestar serviços para Faria Lima, mas ao mesmo tempo que é a emenda dele, que é abocanhar mais coisas. Então, assim, eles acham que eu vi de um dos líderes assim, o Lira errou porque ele deveria ter tentado negociar com o Lula. O Lula não é um político que fecharia a porta e toparia um meio termo, né? Se o Rui Costa está endurecendo,
porque o Lula quer que ele endureça, o Alexandre Padilha se está endurecendo, é porque o Lula quer. E o Lira deveria ter ido conversar com o Lula a fazer um discurso tão duro assim. Disseram até que se ele tivesse ficado calado, não falasse nada, né, ficasse um discurso bem frio ali, talvez fosse mais preocupante para o governo, porque pegou muito mal o que ele falou. E aí, Zé, tem uma questão que é a seguinte: essas emendas de comissão, elas estão basicamente concentradas em 5 comissões ali, né, das comissões permanentes e tal. É onde está o grosso do dinheiro. O PT e o PL controlam, presidem uma das comissões. Claro, tem que distribuir proporcionalmente com outros partidos, mas como é que isso vai ser feito? É o presidente da comissão que vai falar, cada um leva tanto? Qual que é o critério de divisão? Então já tem uma confusão a respeito disso, em condições normais de temperatura e pressão. E sobram mais ou menos umas 3 comissões boas para dividir entre todo o centrão ali. Então, tem muita gente achando que essa batata quente vai parar no colo do Lira. Ele vai ter que tentar arbitrar a forma de divisão disso. Não é algo que tem transparência, isso vai dar problema com a imprensa, no sentido da fiscalização disso daí. Não tá parecendo que vai sair coisa boa. O Lira parece que atrai para ele um problema que teria sido melhor ter negociado com o Lula. Tem aquela possibilidade que você conhece melhor do que eu, né? Conhece isso bem, o orçamento, Zé, que é o contingenciamento, que é o anúncio do governo de que, olha, eu vou cortar parte do que está previsto para gastar. Então, eu vou aqui, reservo, não vou gastar tanto para cumprir a meta Isso fiscal. porque ele é obrigado por lei a ter um teto, não chega a ser um teto de gastos, mas tem algumas metas que ele precisa cumprir, né? E, Isso, tem uma portanto, nova não regra é uma fiscal. questão que vão fazer isso só para sacanear o Lira, os parlamentares. Não, Isso, é exatamente. porque precisa cumprir a lei. Isso. E na lei de diretrizes orçamentárias, eles deram uma modificada lá, dizendo que, olha, para as emendas que são obrigatórias, o governo tem que pagar, são despesas obrigatórias. Mas o governo também tem despesas que não são obrigatórias. Ele tem uma margem de manobra maior, e é onde ele coloca o contingenciamento, é onde geralmente tem o corte, para ele tentar cumprir a meta fiscal ou chegar perto dessa meta. E tem uma regra lá que isso tem que ser meio que proporcional. Você não pode simplesmente decidir, olha, eu vou cortar só nas emendas parlamentares de comissão. Se eu estou cortando em outras despesas não obrigatórias, tem que ser uma coisa proporcional. Acontece, Zé, que no total elas eram 16,6 bilhões. Entendeu? Então, a depender do grau de corte, o prejuízo pode sair grande para o Centrão ali. Pode ser uma coisa, grosso Quer modo, fazendo dizer, uma conta que estava falando antes, até você me ajudou a fazer a conta, é uma coisa que pode ser de 3 bilhões de reais ou até mais, a depender da dinâmica que você tiver de arrecadação e de necessidade de corte de gastos para cumprir a meta fiscal. Né? E qual meta quer fiscal dizer, será cumprida? os Diga, Zé. colegas do Lira estão preocupados com, não vou dizer com o próprio bolso, mas com as próprias emendas. É isso que eles estão preocupados, né? Isso, é claro. Que vão perder dinheiro e vão perder a influência política que advém da alocação desses recursos. Né? A coisa da forma incomodou muito, Zé. A coisa assim, eu ouvi que nem o Eduardo Cunha colocou a faca no pescoço dessa maneira. O Cunha jogava duro em algumas questões, jogou muito duro na questão do impeachment da Dilma, colocou para votar, deu seguimento a um pedido de abertura de processo de impeachment em retaliação, porque não foi salvo pelo PT lá na comissão de ética da Câmara, mas em assuntos do governo não agia assim, não. Dessa vez parece que o Lira deu um mau passo, pegou mal até na própria base dele. Acho que tem aquele reflexo também daquilo que você analisou ontem, Zé, um começo da decadência, da fraqueza, da redução da tinta na caneta do cara. Né? O cafezinho ainda não está chegando frio, está longe disso, mas já não está tão quente, já está meio morninho, né? Ainda Você mais para o não cara que foi ouvia tão esse tipo de poderoso. reclamação que você está relatando aqui até alguns meses atrás em relação a ele. Tudo era só amém, né? Não, e falei também com o ministro, assim, olha, assim, ele vem aqui, indica cargo para a Caixa, pede ministro, o Lula dá ministro, coloca ministro do Centrão, coloca cargo na Caixa, veta uma parte das emendas, tem lá, tá cheio de emenda, tá abocanhando uma fatia do orçamento, tá reclamando do quê? O que mais que ele quer? A cadeira do Lula? Né? Porque aí vira parlamentarismo. Eu Então, não sei, assim, Kennedy, eu fiquei com a impressão ontem de que aquela história do Parse, que é aquele programa para melhorar a vida das empresas que tinham sido atingidas durante a pandemia para promoção de eventos, esse tipo de coisa, né? E que teve uma disparada gigantesca nas renúncias fiscais relativas a esse setor no ano passado. Eu fiquei
com a impressão que não foi coincidência que a notícia de redução desse programa tenha vindo junto com o cancelamento da reunião dos Pois é. parlamentares. Até porque É. tem notícias, tem um jornal de Alagoas lá, um jornalzinho setorial, que contou que o Lira recebeu o presidente da associação desse setor lá em Maceió faz poucos É. dias. Pois é. Coincidências existem, mas nem tanto, né? Nem tanto, nem tanto. Sabes, é assim, a forma pegou muito mal. Avaliaram que teria que ter tentado um acordo com o Lula. O Congresso está mal acostumado. A gente lembra, começou até no Rodrigo Maia. Você lembra quando o general Ramos coordenava essa parte? Ele dizia que não entendia de nada, de recurso, de emenda, e entregou tudo para o Congresso. Então, o Bolsonaro acostumou mal o Congresso. Bolsonaro, na incompetência dele, na omissão dele, na incapacidade dele para se segurar na pandemia, de tantos crimes que ele cometeu ali, terceirizou completamente o governo, né? E deixou o Congresso deitar e rolar nessa questão de orçamento secreto e de emenda parlamentar. Entra o Lula num grau de dificuldade. Tá? O Haddad está arrumando as contas públicas do país. Tem uma nova regra fiscal. Acabou com o teto do Temer, mas muita gente à esquerda diz: olha, continua uma regra aí que, de alguma maneira, comprime despesa na área social. Né? Então, o Haddad sofre com isso, o Lula sofre com isso também. Você tem uma organização das contas públicas. O Lira quer ser porta-voz da Faria Lima, mas, ao mesmo tempo, o orçamento dele, de emenda dele, não mexe, né? É intocável. Então, tem um negócio aí que não está pegando bem, não, e acho que foi um mau passo que ele deu, Zé. E Uhum. muitos líderes do Centrão não embarcaram nessa, não. Claro que o pessoal não vai virar para ele e falar assim: ó, Lira, você está errado. Não é que vai cada um ficar na sua. Mas você não viu ninguém fazendo coro com o Lira aí. Tem algum líder aí, o pessoal do Centrão fazendo coro com ele, ameaçando o motim? Não me parece que haja, não. Pelo contrário, há uma preocupação e uma tentativa de serenar os ânimos e acalmar. Até porque o Congresso está bem atendido demais. Lira está chorando aí de barriga cheia. Kennedy, enquanto você formula a sua síntese, eu vou ler algumas das mensagens que já chegaram. A Tá Sincera bom, diz bora lá. que Lira esqueceu que quem muito quer, nada tem. Exagerou. Boa. Marcelo Almeida, o poder é só intenso em princípio, meio, não no fim. Já se dizia um governador da Bahia, no fim de mandato, até o cafezinho é fraco. É isso aí, o café é frio. Arthurzinho, a BIM responsabiliza o governo Lula por 8 de janeiro, e agora? Ah, coisa nova essa, hein? Bobagem, né? Essa daí estão tentando emplacar faz uns seis, Esse pessoal tá no um programa ano, errado mais de um também, ano. né? Exato. Tá no programa errado. Esse é outro tipo de programa que dá espaço É, para isso daí. Entendeu? Bobagem. Imagina uma tese a dessa. Tereza de Souza diz que manda um boa tarde de uma Brasília chuvosa, diz que está preocupada com a dengue. Estamos todos, viu, Tereza? Estamos Sim. todos. Aqui em São Paulo também está feia a coisa, né? Ronaldo diz: opa, Kennedy, opa, Toledo. Lira está agonizando. Esse esperneio todo é só vaia de bêbado? Também não precisa exagerar, né? Thelma Romano, opa, consegui ver vocês ao vivo de novo. Difícil conciliar os horários, mas assisto sempre, mesmo que seja mais tarde. Por favor, Thelma, Valeu. não nos deixe sós. Exatamente. Não O nos Theo abandone. OsBR diz que o Lira está tentando ser aprendiz de Cunha. Não dá para deixar o país refém de um Congresso que só trabalha por interesses próprios. Marli Carrara, Lira chamou para briga no meio do campinho. Esqueceu que aí Lula é muito melhor. Vê, né? É, E por aí vai. Só para terminar, Margarete Nilsson, o deputado Lira esqueceu o povo. Nós assistimos, nunca presidente da República. Mau homem de família, mau homem do governo. Muito bem. E aí, Kennedy, qual que é a sua síntese? Uma, o auxílio luxuoso de José Roberto de Toledo, teimosia de Lira pode dar prejuízo de 3 bilhões ou mais para a Centrão. Vê se cabe o ou mais aí. Vamos ver se a doutora Tá. Marina consegue encaixar o ou mais lá. Senão vamos nos 3 bilhões. Teimosia de Lira pode dar prejuízo de 3 bilhões ou mais para o Centrão. Isso aí, Zé. E leia e ouça o Kennedy, e assista ao Kennedy para entender por quê, né? Exatamente. É isso aí. Boa. Então tá bom. Então vou devolver a bola para você aí, Kennedy, que você comanda Bola, os trabalhos agora. bola devolvida. Ô Zé, durante a campanha, o Lula fez uma promessa de que ia fazer uma correção relevante na tabela do imposto de renda.
Aí veio a realidade, teve a PEC da transição, a organização das contas públicas, mas aí agora tem uma mudança, aumentou o limite de isenção, né, para até dois salários mínimos, o que vai dar 2.824. E aí, Zé, quando você aumenta o limite de isenção, você fala, puxa vida, isso aí é uma boa notícia para quem ganha menos e tal. Uhum. Apesar de, né, 2.824 não é um salário alto, as pessoas Esse é o já problema. sofrem, Hum. já sofrem já tem já abocanha ali, acho que